nós não somos diferentes de alguns personagens bíblicos que também passaram por dificuldades e tiveram que recomeçar. Nós aqui não somos diferentes. Nenhum de nós aqui. E se tem algo que eu acho interessante na Bíblia, é que o Senhor, Ele tem alguns personagens ímpares, pessoas peculiares que recomeçaram algo na vida deles. Separei aqui Salmos 30. Todos nós passamos talvez por uma noite de choro, talvez passamos por um momento muito ruim. E o salmista, ele diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. Está aí no Velho Testamento, alguém conhecia o coração de Deus. Ele fala, olha, a ira de Deus, ela é só por um momento. Mas olha que a beleza, até deixei em amarelo. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é poderoso. Às vezes aquela noite que você está passando, talvez, por uma pressão psicológica, uma pressão que não vai dar certo, e eu não sei quanto a você, mas quando você está passando por uma pressão ou um desafio, você fica pensativo, você deita na cama e você fica ali, vira para um lado, vira para o outro, parece um bife, né? Vira, e aí você olha no relógio, já é madrugada. E é uma noite de choro para você, mas eu quero falar que Deus, Ele vai liberar alegria sobre a sua vida ao amanhecer. Amém? Então eu dou graças a Deus, porque a sua palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós temos que ter essa clareza. Então, talvez você está na hora de recomeçar algo na sua vida. Talvez ministerial, talvez como empreendedor, talvez os seus relacionamentos, talvez, eu não sei, na sua saúde. Você precisa recomeçar alguma coisa. Mas você precisa confiar que o Senhor está com você. Você não está sozinho nisso. E recomeçar sozinho é difícil, mas recomeçar com o Senhor é poderoso. Aleluia! Porque exige-se fé. Então, eu separei aqui. O nosso Abba é um pai amoroso, um pai de oportunidades. Ele sempre vai dar oportunidades para nós. Em todo tempo. Então, se você está aqui hoje, eu acredito que você não está aqui por acaso. Deus, Ele está te dando uma grande oportunidade. E você fala assim, sério, Marcos? Uma grande oportunidade. Ele é um Deus de recomeço. E se tem uma coisa que eu acho que atrai o coração de Deus, é quando Ele pega alguém que decidiu recomeçar. Amém? Então todos conhecem a história do apóstolo Pedro aqui. Quem conhece Pedro? Não, meu filho. Mas eu fiquei meditando, quando Deus me deu a palavra, Ele deu o título, mas Ele não me deu o personagem. E eu falei, quem recomeçou na Bíblia? Eu falei, aí tem muitos, né? E aí eu fiquei pensando, quem eu vou falar? E aí toda hora o Pedro vinha na minha cabeça, mas eu pensava que era meu filho. Eu falei, deve ser o causa do Pedro. E o dia inteiro pensando no Pedro lá, meu filho. E aí eu falei, bom, eu vou começar com o Pedro. Mas o Senhor me deu algumas chaves para nós falarmos de Pedro. Pedro, primeira coisa, ele era um pescador. O irmão dele se chamava André. Nada intencional, André. Nada proposital aqui, nada foi programado. Simplesmente o irmão dele se chamava André. E interessante que Pedro, ele era um cara muito arrojado. Ele era um cara assim, muito entusiasmado. Pedro, ele era aquele cara que você falava e ele já tinha resposta. Incrível, conversar com pessoas assim, né? Ele tinha ele era um cara muito inspirativo. Eu penso que Pedro, ele era um cara muito comunicativo também. Sabe aquele cara que é gostoso de estar perto dele? Eu penso que Pedro era assim, pelo que eu leio nos evangelhos. E então, Pedro, ele estava passando por uma situação muito difícil na vida dele. Então, né, Pedro, como ele era pescador, eu acredito que um belo dia foi muito ruim para ele. Estou contextualizando para você, para nós entrarmos na palavra. Foi muito ruim para ele. Ele teve o dia ruim dele, ele teve a noite ruim dele, como eu e você talvez, né, tivemos as nossas aqui. A Bíblia diz que Pedro, ele passou a noite inteira tentando pescar. Porém, ele não pescou nada.
Só que havia algo que acontecia lá em Israel. E todo mundo tinha que pagar impostos. Assim como nós aqui. E Pedro, ele não havia pescado nada. E aí ele adquiriu uma grande dívida. Então ele tinha que pescar aquela noite. Ele tinha que se dedicar ao trabalho aquela noite. Como eu falei, não pescou nada. E é interessante que alguns amigos de Pedro decidiram ajudá-lo. Então eles colocaram o barco também ali no mar da Galileia e pescando junto. E nada acontecia. Mas o interessante é que André, ele tinha visto o mestre. E aí o André, ele fala para Pedro, mas Pedro ele estava tão pilhado, com a cabeça tão quente, que aí ele não dá muita moral para André. Então ele não pescou, amanheceu o dia, e eles voltando, porque eles pescam à noite, eles voltando para a praia, ao se deparar, eles encontram um movimento na praia. Porém não dá para eles enxergar de cara o que está acontecendo ali. Mas eu acredito, eu alucino, que quem vai para a praia, ele vai para quê, meus irmãos? Eles vão para se divertir. Então eu penso que havia crianças correndo ali na praia, na beira da praia. Eu penso que havia um movimento. Eu penso que estava acontecendo algo. Havia um sol radiante. E Pedro talvez não tinha muita coisa para comemorar, não. Mas ele viu algo. Ele talvez emburrado, lavando as suas redes junto com seus amigos, falando assim, olha, o que esse povo está fazendo aqui? O que eles têm para comemorar? E eles estão ali lavando a rede, lavando a rede, lavando a rede. De repente ele olha e tem um camarada diferente ali, que as pessoas não o conheciam. Uma pessoa simples, não estava vestido com aquelas roupas, mas era uma pessoa que chamava a atenção da forma de falar. E aí então ele está pregando para aquelas pessoas, antigamente falavam que eles eram professores. E talvez Pedro ele olhou para ele e falou assim, isso é só mais um professor. Não deu muita moral também. E André falou, é o Cordeiro. Esse é o que eu falei para você. Esse talvez é o que eu estava falando para você a madrugada inteira. Aí Pedro olhou e falou, não, esse é só mais um professor. E de repente, aquele homem, ele pediu para entrar no barco de Pedro. Agora olha que complicado para Pedro. Ele não pescou nada a noite inteira. Ele vê um movimento de festa. Quem está empurrado vai para a festa, irmão? Sim ou não? E quando vai invocado, vai ou não vai? Fica cara amarrado, todo mundo sabe que ele não está ali. E aí, poucas palavras, Jesus ele pede para entrar no barco de Pedro. Pedro já estava, vamos ficar do lado de Pedro um pouquinho também, né, irmãos? Pedro não estava bom o negócio para ele. Ainda alguém vai pedir para entrar no barco, tendo que pagar uma dívida. Imagina. E aí Pedro, preocupado talvez com a dívida dele, com os impostos dele, Jesus, então, pedindo para subir no barco e atrasar mais ainda a vida de Pedro. Ouviu uma pregação. Quem está irritado, quem está muito furioso, quer ouvir pregação, irmão? Sejam sinceros. Você quer resolver o seu problema, mas você não quer ouvir pregação. Ok? Nada contra os pastores. Eu entendo vocês. Mas, no entanto, Pedro, André ali, naquele momento, talvez convence Pedro, fala, deixa ele entrar aí. Então, Jesus, ele sobe no barco, porque o custo é melhor. E aí, Jesus começa a ministrar. E ao ministrar para aquelas pessoas, talvez Pedro não estava dando muita moral, não estava ouvindo assim, ouvindo, mas não estava ouvindo, aquele ouvido de não ouvir. Dando atenção, mas ao mesmo tempo nem tanto. Mas de repente, quando acabou a pregação, talvez eu acredito que muita coisa não entrou ali no coração de Pedro. Mas o que entrou no coração de Pedro foi quando ele falou, olha, vamos para águas mais profundas. Vamos levar esse barco para um lugar mais profundo. E aí Pedro ele fala, peraí. Se você é professor, até entendo, né? Você veio aqui, emprestei o barco, mas agora entender de pescaria. Talvez ele falou isso. Lembra que eu falei que Pedro ele era um cara rápido em falar? E Pedro talvez questionou ele e falou assim, olha, o mar não está para peixe. Eu passei a noite inteira, isso está na Bíblia. Eu passei a noite inteira e não pesquei nada. Jesus falou para ele assim, joga as redes. E Pedro então ele pega, ele fala, em cima das suas palavras eu vou jogar. E ele lança as redes. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que o barco quase virou. De tamanho peixe veio sobre aquele lugar. Aí Pedro, vocês têm que ficar comigo aqui.
Pedro, ele olha aquilo e ele pula no mar. E ele fala: arreda-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu pergunto para vocês, o que veio primeiro? A graça, a bondade de Deus ou o arrependimento de Pedro? A graça de Deus. Jesus, ele sabia o que Pedro precisava, sim ou não? Ele veio na hora que Pedro precisava, sim ou não? Sim. Por que ele não veio à noite, na madrugada? Porque Pedro até então estava lutando sozinho. Ele estava vivendo, talvez tentando recomeçar alguma coisa sozinho. E aí então, eu amo Jesus, porque ele não para aí. E aí ele faz um desafio para Pedro, que nós estamos começando a contar a história de Pedro aqui. Então, aquela pesca maravilhosa, as pessoas ficam impactadas, os amigos vêm ajudar Pedro no barco dele, colocar aqueles peixes. E Jesus, em Mateus capítulo 4, ele fala o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. O relato que eu dei para vocês, ele está lá em Lucas. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro, ele largou tudo e passou a seguir Jesus. Agora começa a história de Pedro com Jesus. Eu acredito, irmãos, que quando Jesus ele nos chamou, quando ele nos atraiu, nós fomos talvez para o encontro, ou fomos participar de algum evento, de alguma reunião, mas a gente chegou naquele lugar, a gente não queria Jesus na totalidade dele, da pessoa dele. O que nós queríamos era um ajuste de problemas, porque talvez foi pregado assim para a gente. Não queríamos um relacionamento com ele, nós só queríamos resolver aquela etapa das nossas vidas. E aí, ele não resolve simplesmente só o problema, mas ele vem e rasga você. Ele faz com que tudo aquilo que você está buscando, procurando, perde o sentido. Ele está falando isso aqui para Pedro. Ele está dizendo assim: olha, eu vos farei pescadores de homens. E os caras largaram tudo. Tudo. Pedro, eu quero recomeçar com você algo novo. E aí você fica assim: qual que será o meu propósito? Eu acho que o Senhor já falou para você. Talvez você ainda não conseguiu largar tudo. Eu não vou para você ser pastor, se você tiver chamado, louvado seja Deus, se tornar um líder de link, se for, louvado seja Deus. Mas eu acredito que Deus já o chamou. O que precisa ficar claro, como você vai responder esse propósito. Amém? Agora, você pode imaginar isso? O próprio Jesus aparece para Pedro e o convida para fazer parte de uma grande comissão. Um cara todo desajustado. Jesus ele já tinha alguns alunos ali. E talvez aqueles alunos não olharam para Pedro e falaram: mas Pedro? Quem não conhecia Pedro naquela época? Então, você vê a graça do Senhor já alcançando a vida de Pedro aí? Amém? Então no verso 20, vemos que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Aleluia. A partir daí a vida de Pedro já não era uma vida sem sentido, já não era uma vida sem propósito. Ele encontrou uma razão para viver. Ele encontrou algo para colocar a sua vida. Mesmo um cara mais velho, mesmo um cara desajustado, ele encontrou. Não que ele não era feliz como pescador. Ele já era feliz, mas estava faltando algo na vida de Pedro. Eu não sei quanto a você, mas quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, e você ajuda alguém, como que você fica? Você fica, parece que você está no centro assim, da vontade de Deus, quando você realiza algo, amém? Então, todos nós, em uma medida, fomos atraídos pelo Senhor. Todos nós, em uma medida, fomos atraídos pelos olhos de amor dEle. Em uma medida, ou você foi atraído muito, ou você foi atraído pouco, mas todos nós fomos atraídos. Ninguém foi falar assim: eu não fui atraído. Foi sim. Talvez você não quer responder, mas você foi atraído. Talvez você não quer se dispor, mas você foi atraído. Você viu. Amém? Então, ele viu em nós o que ninguém viu. Ele acreditou em nós
quando ninguém mais acreditou. Ele nos amou. E aí você pode falar assim: Marcos, por que você acredita tanto nisso? Porque, irmãos, quando Jesus apareceu na minha vida, eu estava no momento mais baixo. Mas eu o procurava, eu o buscava, eu queria conhecer Ele. E aí quando Ele apareceu, ele só não apareceu na minha vida, no pensamento, mas Ele apareceu como uma pessoa. E nós passamos a nos relacionar. E diariamente Ele foi me atraindo. É como se Ele tivesse, eu já falei essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra, mas é como se Ele estivesse me seduzindo. Sabe quando você está sendo seduzido? Você sente que a pessoa está te envolvendo, sem querer nada em troca. Mas se eu soubesse que eu estaria aqui hoje, eu ia falar: seus espertinho, danadinho Jesus. Sabe? Ele sabe todas as coisas. Então, quando Ele começa a te atrair, Ele sabe todas as coisas. Então, quando Ele liberou aquela pesca maravilhosa na vida de Pedro, Ele já sabia o que Ele ia fazer com Pedro. Vocês estão comigo? Ok? Então, Ele chegou no momento certo. Eu digo que Ele não chegou atrasado e nem adiantado. Porque Ele é o Deus do tempo e do espaço. Às vezes eu fiquei pensando assim: Senhor, por que eu não te conheci antes? Mas Ele falou para mim: olha, você fez catecismo, você era uma criança e estava lá na igreja, só que talvez não era ainda o momento para você ter essa revelação. Precisou, Marcos, passar por tudo que você passou para que você me conhecesse nessa totalidade aí hoje. Mas eu ainda estou conhecendo o Senhor, amém, irmãos? Ok? Então, à medida que vamos nos relacionando com Ele, como eu falei aqui, a revelação, ela vai crescendo. Então eu conheci o Senhor um tanto, e à medida que eu fui me relacionando com Ele, eu fui conhecendo outro tanto. E isso também aconteceu na vida de Pedro. Vamos dar uma olhada em Mateus 16. Então Pedro, tudo é sobre Pedro aqui, baseado em Jesus. Ele largou as suas redes e ele passou a se relacionar com Jesus. Mateus 16. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus, no verso 15, ele fala: mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, e lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que eu quero que você atente aqui é o verso 16, que quem tem a revelação é o Pedro. E eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele revela para Pedro. Uau! Eu fico pensando que quem anda em tropa, quem anda em grupo, eu acho que isso acontece, sim ou não? Como eu não tive essa revelação? O que aconteceu? Logo Pedro, ele, talvez o menos espiritual, teve essa revelação aqui. Às vezes a gente medimos assim. Não foi uma revelação natural, um conhecimento humano. O Senhor está dizendo ali, ó, não foi nem carne e nem sangue. Não foi algo humano. Não foi uma coisa, um pensamento que você é Jesus, porque lembrou da pesca maravilhosa. Foi algo que eles já conheciam o Senhor, eles já sabiam que Ele era o Messias. Mas, na hora que Jesus, Ele lança essa pergunta, eles poderiam ter falado: você é o Messias, você é o Mestre. E aí então Pedro ele fala isso. O próprio Pai se revela a Pedro.
Vocês percebem aqui algo especial que está acontecendo com Pedro? Foi assim que ele tem feito isso conosco. Foi assim que ele tem feito comigo. E aí você vai lendo as escrituras e aquilo vai saltando aos seus olhos. Você vai deixando de fazer algumas coisas, praticar algumas coisas que você praticava outra hora, ou você vai se enfiando em coisas que outra hora você não queria se enfiar, se envolver, pela experiência que o Pai vai se revelando. Amém? Eu amo Jesus por conta disso. Nada errado com Pedro. Tudo certo com Jesus. Agora, olha que interessante. Ao falar isso, ele não queria que Pedro confiasse em sua justiça própria. Quando ele fala assim, olha, não foi nem carne nem sangue, está dizendo assim, olha, não confia no seu merecimento, não confia o quanto que você é bom, não confie na sua habilidade humana, não confie na sua revelação natural. Às vezes, eu pontuei aqui, às vezes a nossa natureza humana toma lugar e somos tendenciosos a seguir aquilo que estamos vendo ou sentindo. Então nós estamos vendo algo, sentindo algo e nós começamos a falar sobre aquilo. Mas aquilo é só a nossa natureza humana. Não tem nada a ver com algo espiritual. E aí você vai perceber que o próprio Pedro, que ele teve uma revelação que Jesus aqui era o Cristo, o Filho de Deus. Você vai perceber que Pedro, ele cresce nessa revelação, mas logo mais tarde, no mesmo capítulo, ele tem uma atitude muito esquisita. Para um homem posicionado que acabou de ter essa revelação. Olha que interessante. Olha o que acontece com Pedro. Mesmo capítulo, Mateus 16, verso 21. Deste tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era-lhe necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora, olha o que Pedro fala para Jesus aqui, verso 22. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Agora Pedro, ele já não está falando mais pelo Espírito. Agora Pedro, ele está falando na carne. Mas, espera lá, até no mesmo capítulo, versículos anteriores, Pedro teve a revelação. Agora, o Senhor fala que ele vai ser a pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, agora estão chamando ele de pedra de tropeço. O mesmo Jesus, o mesmo Pedro, o mesmo capítulo. Você vai percebendo que Jesus, ele vai se revelando, e ele vai te ajustando. Às vezes a gente se empolga, às vezes a gente já está achando que está bom demais o negócio, vamos tocar, vamos fazer. E aí ele, opa, peraí, deixa eu voltar aqui com você aqui, que você está pulando etapa. Você está queimando, como que falam? Ponte, né? Tem uma forma de falar aí que o mundo usa. Mas o que está acontecendo com Pedro justamente é isso. Ele começou a queimar etapas da vida dele. Olha o que está acontecendo aqui. Ele começou a repreender Jesus, reprovar Jesus. Você tem noção? Eu acredito que Pedro aqui, para Jesus falar assim com ele estava tão vaidoso, tão cheio de si própria. Ele estava tipo, o tal, eu estou embaçado hoje. Aqui nesse ministério aqui, eu sou o cara. E aí Jesus está falando da morte dele, que era necessário acontecer isso. Aí o que ele faz? No meio de todo mundo, ele chama Jesus de lado. Vem aqui, eu preciso ter uma conversa séria com você. Olha, repreendendo Jesus, irmãos. E o que me chama a atenção, nessa passagem, eu fico olhando para Jesus, tipo, Jesus olhando para a cara de Pedro assim, que é isso, Pedro, que está acontecendo com você? De onde você tirou isso? Que loucura é essa? Que alma é essa que você está andando? Calma, dá uma baixadinha aí, meu irmão. Calma, não vai chegar da sua hora. Mas também, eu acredito que Jesus, ele tinha algo, né, ali na vida de Pedro que chamava muita atenção. Eu acho que Pedro ele tinha algo que ele atraía Jesus. Mesmo doidão assim, ele tinha algo que Jesus era atraído por ele. Eu não sei se você está entendendo, eu estou falando sobre Pedro, mas eu estou falando sobre nós. Às vezes a gente olha assim e fala assim, por que Jesus, ele insiste comigo?
é porque tem alguma coisa que nem você consegue enxergar em você mesmo. Mas ele viu. E aí ele insiste com você. Ele vai usar pessoas para colocar no seu caminho. Ele vai colocar talvez louvores, palavras. Ele vai inspirar você. Alguma coisa vai acontecer. Mas ele viu alguma coisa em você que o atrai. Existe alguma coisa em você que o atrai. Irmãos, não quero ser soberbo e falar isso para vocês. Eu apenas estou tentando responder aquilo que Jesus viu em mim. Quando eu olho para mim mesmo, eu falo, não é possível que tem alguma coisa que o Senhor viu em mim de bom. Eu estou tentando descobrir. Eu só estou tentando responder a isso. Mas faço isso com alegria. E eu te convido a fazer o mesmo. Porque se ele tem te atraído, é porque tem alguma coisa que ele quer fazer na sua vida em específico. E que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você aquilo que você foi chamado para fazer. Vocês estão entendendo? Aleluia! Então, Pedro para mim, ele era um camarada muito atrapalhado. No entanto, sempre querendo acertar. Você já teve pessoas na sua vida que você falou, mas vem que cara atrapalhado. Mas se você for olhar a motivação dele no final, ele estava sempre tentando fazer a coisa certa. Mas nós somos rápidos em julgar. E aí, Pedro, em Mateus capítulo 17, ele erra mais uma vez. Mas que cara gosta de errar é o Pedro, meu. Mas o bicho gosta de errar. E eu acho que Jesus, ele ama ensinar. E olha o que acontece em Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, lembra? Pedro sempre está na história. Então tomou a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Olha o que acontece, e eis vindo a nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Agora, olha a beleza do verso 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vou explicar para você o contexto. Se você não sabe, espero que você saiba, mas se você não sabe, não tem problema nenhum. Mas Moisés, ele aponta para a lei, ok? Elias, ele foi um dos maiores dos profetas. Elias, assim, dos profetas, ele foi o maior que teve. Então, Moisés e Elias, eles eram pessoas ilustres naquela época. Se falavam muito deles, dos feitos deles, das realizações deles. E Pedro e os discípulos, todos eles, ainda andando com Jesus, eles tinham muito forte que o ministério de João Batista, ou de Moisés, o ministério de Elias, eles carregavam esse ministério outra hora na sua mente. E aí então, quando Moisés e Elias aparecem, o que você achou que aconteceu com Pedro aqui? Pedro, ele ficou empolgadão. Quando ele viu Moisés e Elias, ele falou, vamos fazer uma tenda aqui. Só que, o que Pedro, ele estava fazendo, inconscientemente, ele estava colocando Jesus na mesma escala de Moisés e Elias. Ele está dizendo assim, olha, ele igualou, ele fez uma comparação, você é igual a eles. Talvez Pedro, ele estava elogiando o ministério de Jesus. Ele estava tentando acertar mais uma vez. Ele não estava tentando rebaixar o ministério de Jesus. Mas para Deus, ele estava rebaixando. E aí a voz, enquanto Pedro está dizendo isso, eu acho maravilhoso, que aí a voz é labrada. E quando é labrada, o Senhor, ele
ele faz uma colocação poderosa aqui. Mas antes de falar isso para você, eu queria mostrar para você o que estava dentro do coração de Pedro em João capítulo 1. Olha o que ele diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, ela foi dada. O que quer dizer isso foi dada? Dado. Eu posso mandar a correio, eu posso mandar isso à distância. É algo impessoal. A pessoa deu. Quando você manda algo para alguém e fala assim, olha, vai lá e manda, fala em meu nome, a pessoa ela manda. A pessoa ela não tem uma intimidade com você ainda que ela recebeu aquilo. Então, foi dado à distância. Algo bem pessoal. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe que a graça ela está do lado da verdade. E eu vou mais a fundo com você. É impossível você separar a graça da verdade. É como separar a água do molhado. Se você falar da água, você é obrigado a falar que está molhado. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês entenderam mesmo? Que eu agora usei. Então, mas aí, o Senhor está dizendo para Pedro, naquele momento, a quem ele precisa ouvir. E o Senhor, voltando aqui em Mateus 17, deixa claro, pelo menos, 3 coisas que aconteceram na vida ali de Jesus, que ele enfatiza que nós precisamos ouvir. A primeira que ele fala aqui é o seguinte: este é o meu filho amado. A primeira coisa que ele fala, este é o meu filho amado. O interessante é que Deus ele poderia ter falado assim, ó, este é o meu filho. E seria o suficiente, sim ou não? Mas o Senhor, ele é um pai amoroso, um pai bom, um Abba pai. E aí ele fala, este é o meu filho amado. Ele é amado. Agora imagine uma voz bradando do céu dizendo, esse é o meu filho amado. E se ele tivesse parado aí, estava bom demais. E aí ele continua, em quem eu me comprazo. Segundo, ele fala assim, olha, eu tenho prazer nele. Eu sou atraído por ele. Não tem nada que ele faça que eu fique zangado com ele. E a terceira, ele fecha falando assim, a ele ouve. Em outras palavras, para de ouvir Moisés, para de ouvir Elias, começa a ouvir Jesus. Para de ouvir sobre lei, ouça sobre a graça. É um novo recomeço para você, Pedro. Eu estou resetando você. Eu estou mudando a sua vida. Você não vibra com isso não, irmãos? Parece que não. Mas isso tem acontecido conosco. Aceitamos Jesus. E aí, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nos trancos e barrancos, acertando e errando, Ele vem se revelando cada vez com mais profundidade, cada vez mais profundidade, para que nós o conheçamos na totalidade. E você fala, mano, eu nunca ouvi dessa forma. Eu tenho ouvido, mas não com esses detalhes. Ele está se revelando, ainda hoje. Os detalhes é que me atraem. Vocês estão comigo? De verdade? Vocês estão gostando? Não sei se vocês estão gostando ou não, mas irmãos, eu falo para você, quando eu pinto, isso aqui eu pinto, isso aqui não está na Bíblia não, isso aqui é o que pinto mesmo. Eu falo, Vanessa, 3 coisas aconteceram aqui. Ela, o quê? Eu falo, tá aqui, ó, 3 coisas. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Deus está falando para você, você é meu filho amado. Eu me comprazo em você, eu tenho prazer em você. E as pessoas vão passar a te ouvir, porque quando você fala de mim, as pessoas, elas abrem o coração. Amém? Oh, Jesus! Então, nós precisamos ser alimentados por palavras que exaltem a pessoa de Jesus. Alimentados. Você tem que alimentar o seu espírito diariamente. Isso está exaltando Jesus? Ah, não está. Então, abre mão. Mas aí Pedro, de novo Pedro, vocês estão comigo? Tem paciência. Você fala, não aguento mais esse Pedro. Ele, em um gesto de zelo, cheio de paixão. Sabe quando você quer defender uma pessoa? Quem já tentou defender alguém aqui? Aí Pedro, ele tomou a atitude de querer defender Jesus. E vamos ver o que acontece.
Mateus capítulo 17. Eu só quero que você preste atenção aqui, ó. 17, do 1 ao 8. Ele ouviu o quê? Este é o meu filho amado. Beleza? Aí, mais tarde, no mesmo capítulo, Pedro ele tem uma decisão. Ele toma uma decisão, quer dizer, ele dá uma resposta. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. Pedro era um cara procurado naqueles tempos. Os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Olha o Pedro de novo aí. Sim, respondeu ele. Agora, a beleza é essa. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Olha a resposta de Pedro, irmãos. Que cara maluco. Dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um start. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Olha o Pedro de novo. Oh, irmão, se eu estivesse lá, eu ia falar: Pedro, você gosta de aprontar com Jesus. Porque ele falava as coisas. Eu não sei se eu falar isso para você, eu vou estar colocando o Pedro numa saia justa. Mas sabe, sem pensar? Espontâneo. Ele era aquele cara assim, querendo acertar como eu e você aqui. Eu quero que você tenha um pouco de paciência com Pedro, porque Jesus teve paciência com ele. E aí então, aqueles fariseus, eles tentando encurralar Jesus, tentando apertar aquilo ali, era uma situação de colocar Jesus em uma sinuca. Pegar Jesus em uma falta. E aí eles falaram assim: olha, Jesus ele paga o tributo? Pedro, paga sim. Eu acho que ele paga. Como? Quem como não paga? Só que aí, esse tributo só era para os estranhos. Não era para os filhos. E Jesus, ele sendo o filho de Deus, ele não precisava pagar esse tributo. Mas aí então ele fala: olha, Pedro, eu vou pagar isso aí para você. Em outras palavras. Desta forma, Jesus mostrou a Pedro que ele, como filho de Deus, o rei de todo o universo, não devia impostos, nem tributos ou qualquer outra coisa a ninguém. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque vale a pena essa leitura. Mas, por causa da resposta comprometedora de Pedro aos publicanos, ele agora seria obrigado a pagar as dracmas. Pedro comprometeu ele. Pedro comprometeu Jesus. Deus proveu uma forma para isso acontecer, que foi através do peixe. Mas vamos adiante. Jesus, de fato, ele pagou a dívida com a sua morte na cruz. Isso aqui é só algo profético que está acontecendo aqui. Este fato profético aponta para uma realidade espiritual profundamente abrangente e que está relacionada ao projeto da salvação do homem. Jesus, ele foi enviado a este mundo como homem e durante toda a sua vida nunca deveu nada a ninguém. Ele nunca cometeu pecado ou falta alguma diante dos homens, nem diante de Deus. Não tinha dívida. De quem era a dívida? Quem eram os estranhos? Quem devia pagar o imposto? E quem pagou? Às vezes a gente pensa que era só uma moeda. Ninguém está falando de dinheiro ali não, meu irmão. Ali, profeticamente, é a obra da redenção. Mas por causa do homem que pecou contra o Pai, Jesus teve que assumir uma dívida que não era sua. Na qualidade de pecadores, nós nos tornamos estranhos e devedores e não filhos isentos. Nós não estávamos isentos, mas aí ele vem e paga a dívida. Oh, aleluia. Mas vamos adiante. Pedro, ele confiava muito no amor dele para com o Senhor. Ele, cheio de revelação, ele achava que ele estava surfando uma onda completamente maior do que outros irmãos. E olha o que acontece em Mateus 26. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro:
Sempre Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro é alguém, que chama atenção. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha Pedro, mais uma vez aqui, confiando na justiça própria dele. Mais uma vez aqui, Pedro, tentando ocupar um espaço, tentando, talvez a palavra correta seria, ser melhor do que os irmãos dele. Está dizendo assim, olha, ainda que todos aqui possam trair o Senhor, eu não vou fazer isso, eu vou morrer por ti. E aí eu separei, que se você ler os evangelhos, cada evangelho, ele traz uma narrativa diferente. É a mesma história, mas com uma narrativa mais resumida, uma narrativa mais detalhada, ok? E em Mateus, quando Pedro, ele nega, olha o que diz, a palavra final dele. Em Mateus diz que Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Mateus diz que ele se lembrou e chorou amargamente. Em Marcos, a Bíblia diz que Pedro se lembrou das palavras de Jesus e, caindo em si, desatou a chorar. Olha como o autor de Marcos, ele narra. Ele fala que ele caiu em si, aí ele desatou a chorar quando ele negou Jesus. Que todo mundo aqui sabe que ele negou Jesus, ok? Estou resumindo aqui. Em João, só diz que ele negou. Só diz que ele negou. Apenas negou. Mas em Lucas, é o que me chama a atenção. Olha o que acontece. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus é preso. Depois que Pedro nega Jesus ali, ele é preso. E Pedro, ele fica seguindo Jesus de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro ficou ali, entre mentes, enquanto uma criada, vendo o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Verso 57, mas Pedro nega dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca, observe, 1 hora. Passou 1 hora. É tempo suficiente para a gente pensar, sim ou não? Passou 1 hora. Outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Agora, olha o 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nenhum deles fala que Jesus olhou para Pedro. Mas Lucas, ele narra com esses detalhes. Você está percebendo que o Senhor está fazendo algo na vida de Pedro? Ele está mudando Pedro, a maneira de pensar de Pedro. E aí Pedro aqui, ele falou que ele não negaria Jesus, ele falou que daria a vida por ele. E aí Jesus, ele é pego, ele é traído por todos, e naquele momento que os guardas romanos estão levando ele, ele está amarrado. Pedro já havia negado Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele fixou, essa palavra fixou, me chama a atenção. Jesus, no momento de mais angústia da vida dele, ele fixou os olhos em Pedro. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual era os olhos de Jesus para com Pedro? Será que eram olhos de condenação? Será que era um olhar tipo: peraí, gente, deixa eu olhar para um camarada ali que pisou na bola comigo.
Pedro. Lembra que você falou que não ia me trair? Aí, ó. Será que foi esse olhar? Ou será que foi um olhar daquele mesmo camarada que estava na praia? Eu acredito que foi aquele mesmo olhar. Pedro, está tudo certo. Está tudo certo. Ele olhou para Pedro sem nenhuma condenação. Ele não condenou Pedro. Talvez Jesus balançou a cabeça e falou: fica tranquilo, está tudo certo. Isso aqui faz parte. E aí Pedro, a Bíblia diz que ele saiu dali e ele foi chorar amargamente. Agora, o que será que passou na cabeça de Pedro enquanto ele chorava amargamente? O que será? Sabe, irmãos, Jesus, Ele nunca vai olhar, pontuar as nossas falhas, os nossos erros, no sentido de que não tem mais jeito para nós. Pelo contrário, Ele sempre vai estender as destras. Sabe por quê? Porque Jesus, nesse momento agora, Ele não pode punir você. Isso não te dá liberdade para você viver uma prática de pecado. Só estou dizendo que para Deus punir você agora, Ele vai precisar se desculpar com Jesus. E até agora, a ideia do Senhor é sempre olhos de amor. Nós não estamos na fase da condenação. Ele sempre vai olhar para você com olhar de atrair você. É do feitio dele atrair você, atrair a Pedro. E aí às vezes você vai falar assim: nossa, esse chorar amargamente, eu alucino, que estava dizendo assim: e agora? O que vai ser da minha vida sem o Mestre? Como vou ficar sem Jesus? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Como? Eu que parei tudo, eu que larguei tudo, eu que estava começando algo. E aí você vai perceber, eu já quero dar o spoiler da prova que vem, que Pedro, ele volta a fazer o que ele fazia antes, que era pescar. Ele perdeu a referência, ele perdeu o norte. E aí, se você vir domingo que vem, você vai descobrir o que vai acontecer. Mas é gostoso, porque tudo isso aqui aponta para mim, aponta para você. Deus, Ele é um Deus de oportunidades, Ele é um Deus de recomeço. Ah, eu caí aqui, Marcos. Não importa, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, Ele vai levar você para lugares maiores. Eu sinto, irmãos, um ambiente de restauração, um ambiente de recomeço sobre nós. Isso é palpável, isso é visível na minha vida. Até o Fábio brincou, coloquei nos posts na internet, aí ele falou assim: eu sou um cara que gosta de recomeçar coisas. Eu sei da vida dele, mas isso é verdade, isso é fato. Não tenha como dor, não tenha como oportunidade recomeçar. Porque tem pessoas que nem podem recomeçar. Deus está nos chamando para nós recomeçarmos. Aonde a gente parou? Vamos recomeçar.